Hoje vamos explorar algumas das doenças mais aterrorizantes e devastadoras que a humanidade pode enfrentar. Embora o avanço da medicina tenha permitido o controle de muitas doenças, algumas ainda representam um grande desafio para a saúde global. A seguir falaremos sobre as 10 piores doenças que alguém pode ter, seja pelo sofrimento físico, pela complexidade do tratamento ou pela sua taxa de mortalidade. Prepare-se, pois algumas dessas condições são realmente assustadoras. Em primeiro lugar, temos a doença de Creutzfeldt-Jakob. A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma rara e fatal doença degenerativa do cérebro, classificada como uma encefalopatia espongiforme transmissível ou priônica causada por proteínas defeituosas. Essa doença ataca o cérebro, levando a uma deterioração rápida das funções cognitivas e motoras. O paciente experimenta demência, falência muscular e perda de controle motor. Infelizmente não existe uma cura, e a maioria dos pacientes morre dentro de um ano após o diagnóstico. A segunda doença é o câncer pancreático. O câncer pancreático é conhecido por sua alta taxa de mortalidade. Os sintomas geralmente só aparecem em estágios avançados da doença, o que dificulta o diagnóstico precoce. A dor abdominal, a perda de peso inexplicada e a icterícia são sinais comuns. Com tratamento limitado, as opções de cura são escassas, e a maioria dos pacientes sobrevive menos de 5 anos após o diagnóstico. Em terceiro lugar, temos o ebola. O ebola é uma infecção viral com uma taxa de mortalidade assustadora, que pode chegar a 90%. Transmitido por contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada, o vírus provoca febre hemorrágica, vômitos, diarreia e sangramentos internos. Mesmo com os tratamentos modernos, a infecção pode rapidamente se tornar fatal, e a propagação de doenças em áreas com sistemas de saúde fracos torna-se ainda mais devastadora. Em quarto lugar, a malária. A malária é uma das doenças mais antigas e mortais, transmitida por mosquitos infectados. Apesar de tratável, ela ainda mata milhões de pessoas, principalmente em regiões tropicais e subtropicais. A doença causa febre, calafrios, dores no corpo e pode levar à falência de órgãos, coma e morte, especialmente em crianças pequenas e gestantes. Em quinto lugar, temos a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta a memória, o pensamento e o comportamento. Os pacientes começam a perder a capacidade de reconhecer entes queridos, se orientar no tempo e realizar tarefas cotidianas. Embora o Alzheimer não seja fatal por si só, ele leva a complicações graves que podem ser fatais. Não há cura conhecida, e os tratamentos disponíveis apenas aliviam os sintomas, sem interromper o processo da doença. Em sexto lugar, temos a síndrome de Ondine. A síndrome de Ondine, ou hipoventilação central congênita, é uma condição rara que afeta a respiração. Pessoas com essa síndrome têm dificuldades para respirar automaticamente durante o sono, o que pode levar a paradas respiratórias fatais se não tratadas. Isso significa que o paciente precisa estar constantemente alerta para sua respiração, especialmente durante o sono. Em sétimo lugar, a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética grave que afeta principalmente os pulmões e o sistema digestivo. Ela provoca a produção de muco, dificultando a respiração e causando infecções pulmonares recorrentes. Além disso, a digestão de alimentos é comprometida, o que leva à desnutrição. Embora o tratamento tenha avançado, a doença ainda reduz significativamente a expectativa de vida, com a maioria dos pacientes morrendo na infância ou na adolescência. Em oitavo lugar, esclerose lateral amiotrófica. Ela, também conhecida como doença de Lou Gehrig, é uma doença neurodegenerativa que afeta as células nervosas responsáveis pelos movimentos voluntários. Com o tempo, os músculos enfraquecem e atrofiam, levando à paralisia total. Os pacientes perdem a capacidade de falar, engolir e respirar, enquanto sua mente geralmente permanece intacta. A maioria das pessoas com ela vive de 2 a 5 anos após o diagnóstico. Em nono lugar, temos a tuberculose. A tuberculose é uma infecção bacteriana que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. Embora seja tratada com antibióticos, a resistência crescente aos medicamentos tem tornado a cura mais difícil. Os sintomas incluem tosse persistente, febre e perda de peso. A tuberculose ainda é uma das doenças mais mortais do mundo, especialmente em países com acesso limitado a cuidados médicos. Em décimo lugar, doenças autoimunes. Doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide e esclerose múltipla ocorrem quando o sistema imunológico do corpo ataca seus próprios tecidos e órgãos. Os sintomas variam, mas podem incluir dor, fadiga, inflamação e danos permanentes aos órgãos. Essas doenças são crônicas, com períodos de remissão seguidos de surtos, e podem ser extremamente debilitantes. O tratamento ajuda a controlar a progressão, mas ainda não há uma cura definitiva. Essas doenças representam apenas uma pequena fração dos desafios da saúde que a humanidade enfrenta, mas todas têm em comum o fato de que
que são extremamente difíceis de tratar e muitas vezes fatais. Felizmente, a pesquisa médica continua a avançar e os novos tratamentos e curas estão sendo desenvolvidos constantemente. No entanto, a prevenção continua sendo uma das melhores formas de enfrentá-las. A conscientização e a detecção precoce são essenciais para melhorar as chances de recuperação e, quem sabe, um dia erradicar essas doenças. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.